Já a seguir o vice-versa, hoje entre PSD e Bloco de Esquerda. Hoje no vice-versa contamos com os deputados António Rodrigues, do PSD, e Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite. Obrigado aos dois por terem vindo. Começamos pelo Bloco de Esquerda. Ouvimos agora a Associação Cristas prometer que daqui a 5 anos os inquilinos idosos mais carenciados vão ter direito a um subsídio de renda. Esta medida é a resposta mais adequada aos problemas concretos destes inquilinos, que são as pessoas mais desprotegidas? Boa noite. Vejamos o que é a realidade. O que é que este Governo até se tinha proposto no seu programa de Governo. E dizia que no programa do Governo, na aplicação da nova Lei das Rendas, teria um período de 15 anos de transição para estas rendas mais antigas, para estas pessoas que estão em causa com esta proposta de hoje da Ministra. Não fez, pôs apenas um período de 5 anos, quando tinha prometido 15, por isso reduziu e bastante aquele período de transição. E nós percebemos o que é que está à vista, o que é que resulta na aplicação desta Lei das Rendas. A própria Ministra admitiu, e eu lanço aqui as palavras dela, que há senhorios sem escrúpulos. Ora, esta é uma lei que protege essas pessoas sem escrúpulos e não o direito à habitação. E este paliativo da Ministra, que ninguém sabe bem os contornos e que acontecerá daqui a 5 anos, por isso a Ministra já teve um ano onde poderia ter feito a sua preparação, onde poderia ter levado a letra de lei esta proposta, não o fez e diz que agora daqui a 5 anos logo veremos este complemento para o pagamento. Bem, na prática demonstra que esta lei, como nós temos dito, é uma lei que não responde aos problemas, antes tem agravados problemas, e é uma lei que foi feita de forma extremamente errada, cumprindo até, ou incumprindo aquela que era a palavra do Governo no seu programa de Governo. O resultado está à vista, com os despejos que estão na calha, com os aumentos brutais de renda, ou são públicas as diversas opiniões de cidadãos que são confrontados com as propostas de senhorios, são brutais. São aumentos brutais para quem tem parcas pensões, muitas das vezes, e que o resultado é uma selva onde antes existia um direito à habitação. Ora, uma ministra que reconhece que a sua própria lei protege, ou pelo menos não impede, que os senhorios sem escrúpulos ajam dentro da legalidade, é uma ministra que reconhece que falhou ao propor esta lei. Nós somos claros sobre esta matéria. Também não travava o mercado de arrendamento, sendo que havia rendas que estavam anos e anos sem poderem ser atualizadas em casos de inquilinos que não eram de facto carenciados. Nós vemos, essa discussão é uma discussão que vai muito para além da lei, é política. Nós vemos atualmente que há cerca de 700 mil habitações que estão sem ninguém, não estão a ser habitadas. E não estão a ser habitadas não é por impedimento da lei, a lei permitia que assim fosse, mas sim porque os seus senhorios, na sua grande parte fundos imobiliários e a banca, não querem levá-la para o mercado de arrendamento. Ora, se essas habitações, mais de 700 mil, estão sem ninguém, não cumprem a sua função social, que é dar abrigo às pessoas, não estão no mercado de arrendamento, nós não podemos dizer que é por causa da lei, por causa destas centenas de milhares de pessoas que estão em causa. Deputado António Rodrigues, se o Governo pretendia mesmo proteger as pessoas mais desprotegidas, neste caso os idosos com mais de 65 anos que têm carências financeiras comprovadas, o período transitório não devia ser mais alargado e não apenas de 5 anos? Vamos por partes. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Boa noite ao Pedro Filipe Soares. Há aqui algumas questões que é importante pontuar. Em primeiro lugar, diabolizar as partes. Não se pode, é verdade que há, como há em tudo, pessoas que interpretam incorretamente a lei. E por isso é que se utiliza uma expressão de pouco escrupulosos relativamente a uma das partes, que acontece como acontece em todas as áreas. E, portanto, é importante que tenhamos em atenção que há pessoas que sabem cumprir a lei e outras que tentam usar abusivamente a lei. Mas há uma questão aqui importante relativamente à declaração da Ministra que era importante também aqui referir. É que a Ministra, basicamente, hoje não veio trazer nenhuma novidade relativamente ao debate. Tudo o que ela veio dizer já existia. Já existia a previsão do subsídio de renda para o final dos 5 anos, já existia o conjunto de salvaguarda relativamente a situações de inquilinos que tivessem situações de carência, quer económica, quer física, nomeadamente as questões de deficiência física, e, portanto, há situações que a lei já salvaguarda. O que a Ministra hoje afirmou no Parlamento, que questionada relativamente a isso, foi relativamente à informação. O que terá havido aqui é uma falha da informação relativamente aos vários agentes que aqui estavam em causa, nomeadamente aos direitos todos que as pessoas dispunham.
E isso terá ficado mais claro hoje, depois da intervenção. Mas porque é que o Governo promete inicialmente que o período transitório vai ser mais alargado, e falava-se em 15 anos e acaba por ir para um terço? A proposta de lei que foi apresentada ao Parlamento foi discutida, nunca teve outra data. O programa do Governo, com o qual o Governo se propôs governar, a Assembleia da República, dizia taxativamente 15 anos. Não estamos a falar de programa eleitoral. Foi o programa do Governo que o Governo trouxe à Assembleia da República na sua tomada de posse. A proposta de lei que foi apresentada e que foi discutida entre todos nós, e foi consensualizada. Mas há uma mudança de opinião entre a lei, entre as partes, e o programa do Governo. Houve essa diferença. E há, inevitável. António Rodrigues sabe que a palavra do Governo é o seu programa. No seu programa falava em 15 anos. Estou a dizer é que no momento em que a proposta de lei foi apresentada, já previa 5 anos. No momento em que ela foi consensualizada e discutida entre as várias partes, foi essa que foi a expressão. Mas os 5 anos é um período suficientemente alargado para proteger estes casos de pessoas claramente carenciadas e que estão, muitas delas, a atravessar um período de grande ansiedade e de grande dúvida relativamente à nova lei. Também resultou hoje da intervenção da Ministra na Comissão, tanto quanto eu consegui apurar, porque eu estive na Comissão dos Assuntos Europeus e dos Negócios Estrangeiros, também com o Pedro Filipe Soares. Também daí derivou uma informação relativamente a isso. A própria Ministra mostrou abertura que, se verificar que a situação não é adequada, que sempre se pode mudar. Agora, o que é Ou seja, depende das palavras da Ministra que este período de carência pode ser alargado? Qualquer governo, se verificar que há uma situação que não seja adequada... Mas o Governo já não estará em funções daqui a 5 anos. Mas qualquer Governo que estiver em funções pode verificar e avaliar a situação e ver o impacto dessas situações. O Governo é responsável pelas suas ações e é nessas que se deve balizar a sua política. Agora, não pode delegar para outros responsabilidades que eram suas. Em qualquer circunstância, há 15 anos é que com certeza delegaria em vários outros governos que tivessem passado. E, portanto, 15 anos protegia as pessoas idosas. O que o Governo está, e nos 5 anos também pode proteger, se for feita uma avaliação relativamente a esta situação, avaliação que é feita em função dos travões que ela faz relativamente aos aumentos das rendas e dos subsídios de rendas que as pessoas vão ter acesso em relação nas suas próprias palavras, se esta lei é uma boa ou má lei e se está a ser cumprida devidamente. As suas palavras foram que a Ministra reconheceu e explicou hoje no Parlamento. O direito de informação. Hoje, não o direito é de informação. Impacto da lei, porque essa ainda não foi medida. O impacto Nem da lei, podemos medir o que é que impacto a lei da lei diz? Pela situação de haver pessoas que a incumprem, não é? O que é que a lei diz? É que um inquilino recebe uma carta e tem 30 dias para responder. Ora, façamos as contas. Quem começou a receber cartas no início de janeiro, e foram muitas as centenas de pessoas que começaram a receber cartas no início de janeiro, já chega agora com essa informação em atraso por parte do Governo. Por isso, o primeiro dever do Governo, que era informar sobre as suas políticas, falhou redondamente. Temos uma Ministra que depois veio dizer que agora, depois da lei estar a ser aplicada, vai criar uma comissão de acompanhamento da lei. Ora, essa comissão chega a posteriori, depois da decisão... em termos de previsão para fazer o o anúncio foi de hoje que vai existir, vai ser materializada no futuro. A ideia será materializada no futuro. Qualquer membro do Governo tem a obrigação e faz a avaliação relativamente às leis. Mas muitas das pessoas estarão já fora de suas casas quando estas propostas Vamos ao próximo... Porque esta é uma lei injusta e não deveria ter sido aplicada. Estamos a partir do pressuposto que vai haver despejos em catadupa aí em função desse tipo de situação. António Rodrigues, vocês receberam cartas de muitas pessoas, como nós recebemos. E sabemos que próximo tema, a questão da tolerância de ponto, terminado praticamente o Carnaval. O Governo não deu tolerância de ponto, mas a maior parte das autarquias, 197 em 308, não respeitaram, e uma boa parte das empresas também. Faz sentido manter uma medida contestada por muitos e que não é eficaz na sua aplicação, como acabámos de ver? Eu julgo que houve muitas entidades públicas que consideram tolerância de ponto, é óbvio, e foi verificável, nomeadamente aquelas que tinham a tradição de usar o Carnaval. Naturalmente que, neste tipo de situações, há que avaliar também. Já tivemos essa situação há 20 anos atrás e julgo que também aí foi feita uma avaliação. O Carnaval não era um feriado, tecnicamente. Havia apenas e só tolerância. Sim, mas havia uma tradição de tolerância de ponto, sabendo nós que para alguns dos concelhos esta é uma boa oportunidade para dinamizar as economias locais, além da poupança que garante também, enfim, este período de alguns dias em que as pessoas não vão trabalhar, nomeadamente para as autarquias. Não fazia sentido admitir rever esta questão da tolerância de ponto? Tendo em conta que depois não é possível fazê-la aplicar a nível do território nacional. Eu julgo que aconteceu também aqui foi uma constatação de que as pessoas ainda não interiorizaram esta alteração. Há, obviamente, autarquias e há locais que têm uma tradição de Carnaval e todos nós gostamos de nos associar a esse tipo de situação. Mas há aqui um princípio, e o princípio geral era que era necessário, de alguma forma, também
encaminhar as pessoas para a necessidade de continuar a trabalhar, de continuar a produzir, de continuar a melhorar. E isso aconteceu? Que sentido? Houve, com certeza, muita gente foi trabalhar. Nós próprios hoje passámos o dia na Assembleia, como houve um conjunto vasto de funcionários públicos que o fizeram, e houve entidades privadas que também não concederam essa tolerância de ponto. Agora, os sinais dão-se precisamente porque se determina que se tem que caminhar num sentido. Não é por hoje dizer que temos que caminhar e nada fazer em função desse sentido. E o que tem sido feito é isso. E este ano vai ser isto paradigmático, que é as pessoas habituarem-se a que algumas datas que eram tradicionalmente feriados vão deixar de o ser. Há compromissos internacionais, há vontade política por parte de todos nós relativamente a isso e tem que continuar a trilhar esse caminho. Só assim é que nós conseguimos ter credibilidade nacional, mas também, e acima de tudo, também manter a credibilidade dos nossos parceiros. Pedro Filipe Soares. Eu penso que ficou claro que o próprio país pregou uma partida de carnaval ao Governo. O Governo, de uma forma até irracional, porque são públicos vários números que dão conta da importância para a economia deste feriado, porque faz mexer o país, porque faz a economia, particularmente a economia local, mexer. Isso é importantíssimo. Estamos a falar das pequenas e médias empresas, que são uma grande parte do tecido empresarial e que são grande parte também do emprego em Portugal. E por isso o Governo, de forma irracional, quis impor ao país uma medida. E o país disse que o Governo não conhecia o país real e que queria gozar o Carnaval. E esta é que é, no final de contas, a avaliação do dia de hoje. A única coisa que o Governo fez foi não conceder tolerância de ponto. Quem podia conceder? O Governo fez de forma ostensiva este ano e no ano passado e quis impor a sua vontade ao país. Feriado para não existir, quis impor sim, mas eu não estou aqui a falar que havia um feriado. Estou a dizer que havia aquele que era um espaço de lazer que muitas pessoas utilizavam para ir ao Carnaval, que servia de dinamização para muitos dos concelhos do nosso país. Todos e essa realidade. Mas nesse aspecto é diferente de muitos dos feriados. Por essa lógica, e nas lógicas dos outros é diferente de muitos dos feriados. Agora o Governo quis fazer, o Governo não gostou de ser desfeiteado no ano passado e quis fazer braço de ferro e o ano passado já foi desfeiteado pelo país, já teve uma partida, quis agora mostrar que estava mais forte que o país nesta posição. Bem, não esteve. O país pregou esta partida de Carnaval, demonstrou que é um feriado, ou que as pessoas consideram como feriado, sendo uma tolerância de ponto, as pessoas consideram como espaço seu de lazer, e que é importante para a dinamização de muitas... Quem quis conceder tolerância de ponto e podia, fez. Quem podia e queria ir ao Carnaval, foi. E os outros... O António Rodrigues não está a ver a realidade. Essa é uma visão muito enviesada da realidade. O país disse que não queria saber da vontade do Governo. Essa é que é a realidade. Vamos à questão do caso do BPP. O Ministério Público acusou 3 ex-administradores de burla qualificada. Não foi, mais uma vez, uma investigação muito demorada. Durou praticamente 3 anos e ainda há mais casos em investigação. Eu não queria entrar pelo caminho, obviamente, de pôr em causa outros poderes que sejam soberanos. Obviamente que esse é um dos problemas que nós já discutimos aqui, inclusivamente, que tem a justiça portuguesa, que é a velocidade. Sendo certo que este era um caso, como outros casos são melindrosos, e é necessário investigar ao pormenor, à minúcia, para se poder deduzir a acusação. Acho que nós nos devíamos felicitar, acima de tudo, pelo facto de ter sido deduzida a acusação, nomeadamente em nome de todos aqueles que se sentiram prejudicados relativamente a este processo. Se é verdade que a justiça, para ser efetiva, tem que ser rápida, mas também é verdade que a justiça, para ser efetiva, tem que ser real. Isto é, assenta em fundamentos suficientes para que possam conduzir a uma acusação e daí, eventualmente, entramos em julgamento e poder haver, ou não, condenação, consoante isso se conseguir provar. Agora, para se verificar uma acusação é preciso termos provas concludentes relativamente a essa matéria. O Ministério Público não acusa sem qualquer tipo de razoabilidade ou sem qualquer tipo de fundamento. E, portanto, é óbvio. 3 anos é um prazo razoável? Não é um prazo razoável. Obviamente que não é um prazo razoável. Mas também temos de ter atenção que estamos a lidar com uma matéria que, porventura, estaria de tal forma enredada em coisas que não é fácil para o Ministério Público também entender tudo aquilo que eram as razões que levaram para essa mesma Neste caso, tal como no BPN, está em causa uma falha de supervisão bancária? Claro. Com certeza, isso julgo que ninguém tem dúvidas relativamente a esta matéria e já foi amplamente discutido essa questão. Aqui, efetivamente, há um outro drama e esse julgo também tem que ser posto em cima da mesa. Que é o dos depositantes que podem haver... Exatamente. Que é o dos depositantes que ficaram sem, em alguns casos, pessoas que precisavam das posses que lá depositaram, que acreditaram naquela instituição e ficaram sem essas mesmas posses. Essa e esse é um valor que
mais até do que a própria condenação, importaria verificar se é possível ou não. Que é a questão que está neste momento em cima da mesa. Aliás, o representante dos clientes já vai dizer que acredita que esses valores podem ter sido perdidos. Pedro Filipe Soares, nesta altura, cerca de 100 pessoas prejudicadas, 41 milhões de euros. Há mais casos em investigação no DIAP. Acredita que, tal como no caso do BPN, a realidade dos números vai ser terrível, vai ser muito superior àquela que nós imaginamos nesta altura? É bastante possível, sendo certo que estamos a falar de dois casos completamente diferentes e com pesos no sistema financeiro nacional também muito diferente. O BPN era várias vezes superior ao valor dos seus ativos e qual era também o seu espaço no país do que o BPP. E o BPP não provoca um perigo sistémico tal como o BPN provocava na altura. Mas temos aqui mais um caso de uma fraude financeira. Eu concordo que possam ter existido problemas na supervisão. Eu acho que é claro também, neste caso, como no caso do BPN, que há muitas acusações a levar a cabo para além da supervisão. E isso é o que sabe sempre a pouco nestas matérias. Sabe a pouco o que é um moroso na justiça em Portugal. E são claras as críticas de pessoas, mesmo dentro do sistema de justiça, que dizem que têm falta de instrumentos para poder ir mais longe em casos complexos como este. E este é efetivamente um caso complexo, tal como o BPN era um caso extremamente complexo. Agora, quando nos dizem que têm dificuldades em fazer investigações deste cariz, nós temos que pensar o que é que queremos para o nosso país e não podemos cair na ideia de que há aqueles poderosos que estão sempre à margem da justiça e aqueles outros que, pelos crimes serem mais comuns, estão sempre debaixo da alçada da justiça. Não pode haver dois pesos na justiça em Portugal. Agora, o que isto transparece também é que, sabendo a pouco no valor do que é encontrado nestes bancos. Muitos milhões no BPP, muitos mais milhões no BPN e nos dois casos com a ideia que poderá ir muito para além daquilo que está contabilizado na atualidade. Com a diferença que no BPN há muito dinheiro dos contribuintes que está envolvido. O António Rodrigues falava do dinheiro dos depositantes no BPP, é muito dinheiro. No caso do BPN, são contribuintes, pessoas que não tinham nenhuma relação com o banco e que agora assumiram como suas os buracos de outros. Eu julgo que aqui a verdadeira vitória será se não houver impunidades. Ou seja, se verificar que houve de facto uma violação da lei, ou como parece ter havido pelo facto de ter sido deduzida a acusação, é que no final haja consequências no sentenças. Só assim se fará a justiça, independentemente do tempo. E eu concordo que 3 anos é excessivo para uma investigação, mas também todos nós compreendemos, e o Pedro o referiu também, que é a questão da complexidade deste tipo de sistemas e de se saber que, para se conseguir ter uma acusação plausível, é necessário muitas vezes ter que recorrer a muito tipo de informação. Vamos ao último tema desta noite, rigorosamente 1 minuto e meio para cada um. O Comissário Europeu dos Assuntos Económicos admitiu hoje que Bruxelas está a trabalhar para ajudar o regresso de Irlanda e de Portugal aos mercados em condições mais favoráveis. Partilha do otimismo do Ministro dos Negócios Estrangeiros quando diz que haverá uma decisão favorável a Portugal no alargamento dos prazos e que vai durar apenas algumas semanas? Estou convencido que sim. Aliás, as primeiras notícias que nós tivemos hoje do Ecofin foram exatamente essas, que na reunião de 4 de março será apreciada a posição de Portugal e da Irlanda, que elas correm a par. E isso é relevante até por isto, porque havendo um desfazamento temporal relativamente aos próprios programas, que o de Portugal é muito mais posterior ao da Irlanda, nós neste momento já estamos a acompanhar o processo da Irlanda, o que é extraordinariamente importante naquilo que diz respeito à confiança e à credibilidade que tem a economia portuguesa. E ter vindo o Comissário Olli Rehn dizer esta afirmação publicamente é porque ela induz desde já que há uma consideração positiva e que nós vamos ter um resultado que vai ser favorável para o país. É extremamente importante. Porque durante muito tempo se reclamou este tipo de situação, e não era possível sequer estar a defender porque estávamos em processo negocial e era preciso fazermos acreditar. Não corremos o risco de alguém amanhã da Comissão Europeia vir corrigir as declarações que hoje fez Olli Rehn, como já aconteceu? O Comissário Olli Rehn não é um comissário qualquer. É um dos comissários mais relevantes da Comissão Europeia, o responsável pela pasta das finanças e aquele que todos nós temos a consciência que cada vez que fala ponderadamente e já em perspectiva relativamente àquilo que pode ser e que se adivinha que seja a decisão final. Portanto, não é provável que venha a acontecer esse tipo de situação. Pedro Filipe Soares, vê nestas declarações de Olli Rehn uma vontade efetiva da Comissão Europeia de ajudar os países em dificuldade e de conceder esse tal alargamento dos prazos que
Portugal tanto pede? Vamos ver o que é que isso significa no concreto, aguardaremos para ver. Agora, há um ponto essencial, que é um país como Portugal, que tem uma economia cada vez mais débil, porque está a encolher a cada dia que passa, e que o Governo ainda quer cortar mais 4 mil milhões de euros entre este ano e o próximo. Isto diz-nos que há um desastre para a economia, para as pessoas, para o emprego. Aliás, os dados de hoje do emprego, não tivemos hipótese de o falar aqui, mas são assustadores, porque dão conta de um galopar do desemprego no nosso país. As metas que a União Europeia deveria traçar deviam ser metas que compaginassem o crescimento económico. Isso não está a acontecer. Esta é uma Europa fanática pela austeridade, que chegou agora também ao orçamento europeu e cujo resultado para Portugal poderá ser uma austeridade menos gravosa face às metas iniciais, mas não resolve o problema de fundo. E o problema de fundo é a austeridade. Ou nós rompemos com essa austeridade e a nível europeu temos que enfrentar isso para que a economia europeia também saia da crise. Vejamos o que está a acontecer na França e na Alemanha, no centro da Europa, a recessão está-lhes a bater à porta, começou na periferia e agora está a galopar por toda a Europa, e a Europa percebe isso, percebe que a austeridade a raiz desse problema, ou nós teremos no próximo ano ainda mais desemprego por toda a Europa, não só em Portugal, teremos mais destruição da economia, mais destruição do conhecimento, que é aquilo que nós podíamos utilizar para sair desta crise. O que temos também aqui é uma decisão do Conselho Europeu que, independentemente de ter baixado o orçamento comunitário, conseguiu salvaguardar a posição relativa de Portugal e que reconheceu também aqui os esforços que Portugal tem feito, caminhando para o futuro, também, relativamente, mas que mantivemos, mas ainda há 300 milhões acima daquela que era a proposta da Comissão. Nós entramos perdedores nesta negociação, para alguém que entra perdedor, perder por meses, também não é nenhuma vitória. O que é importante também dizer é que este quadro financeiro plurianual que foi agora aprovado mantém para Portugal exatamente a mesma percentagem que tinha o quadro financeiro plurianual anterior. O que significa que quando os outros países perderam e quando os outros países baixaram, nós proporcionalmente mantivemos a nossa posição negocial. Não deixa de ser um corte nos valores no momento em que nós tanto precisávamos destes fundos para nos ajudar a crescer e que a Europa precisava de apostar em si próprio e não ceder aos eurocéticos, foi o que aconteceu neste processo. É uma questão de que nós continuamos a manter valores acima, principalmente nas áreas que nós queríamos, que eram as metas da coesão e as da agricultura, e que mantivemos mais de 3 mil milhões de euros que perdemos. Mais de um lado, mil milhões para a política de coesão e mais 500 mil para a agricultura. Pedro Filipe Soares, António Rodrigues, boa noite aos dois. Obrigado mais uma vez por participarem no Vice-Versa.